Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre termodinâmica básica ou termodinâmica em regime de equilíbrio térmico ou sob regime de equilíbrio térmico. Então, mais uma vez, analisando esse processo, um processo termodinâmico do tipo não reversível, no caso em particular difusão de um gás em outro gás, desconsiderando reação química e considerando que a mistura será do tipo homogênea, temos um processo termodinâmico com temperatura constante, temperatura final igual à temperatura inicial. Vamos apropriadamente aplicar aqui para o gás A. Para o gás A, vamos aplicar a variação de entropia para o processo de difusão. Então, a variação de entropia aqui para o gás A, a variação de entropia para o gás A, para um número M para N mols do gás A, certo? Aqui considerando então N, número de mols do gás A, capacidade térmica sobre volume constante, logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial, mais N, número de mols que compõe o gás A, onde cada mol é igual a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 átomos ou moléculas que compõem o referido gás. Esse número 6 multiplicado por 10 elevado a 23 é denominado número de Avogadro e indica aqui o número, 1 mol de uma determinada estrutura, que poderá ser um átomo, uma molécula, um cristal, um íon do tipo cátion, um íon do tipo ânion. Muito bem, então aqui nós temos constante universal dos gases, logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. Quando nós aqui estamos considerando N mols do gás A. Muito bem. Então, quando nós consideramos que o processo termodinâmico ocorre com aproximadamente a temperatura constante, temperatura final igual a temperatura inicial, isso indica que o logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial pode ser escrito como logaritmo natural de temperatura inicial dividido por temperatura inicial. Isso é o logaritmo natural de 1 e porquanto admitamos ou porquanto consideremos as regras associadas à função exponencial e à função logarítmica, nós sabemos que esse resultado é igual a zero. De modo que a variação de entropia para N mols de um gás A é igual a número de mols multiplicado por a constante universal dos gases no logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. E nós sabemos que o volume final aqui é maior do que o volume inicial. Nós sabemos que o volume final é igual ao volume do gás A inicialmente, mais o volume do gás B. Vamos colocar aqui volume inicial do gás A, mais volume inicial do gás B. Esse é o volume final. Muito bem, então aqui nós sabemos que o logaritmo natural do volume final dividido pelo volume inicial é igual a é maior do que zero, uma vez que o volume final é maior do que o volume inicial e o volume final dividido pelo volume inicial é maior do que 1. E sempre que nós temos um logaritmo cujo argumento é maior do que 1, esse logaritmo natural é maior do que zero. Pois bem, então vamos agora fazer a mesma análise para o gás B. E então aqui ainda para o gás A, precisamos escrever aqui que o ΔS, ou seja, a variação de entropia associada ao gás A é igual ao número de mols do
que compõe o gás A, constante universal dos gases, logaritmo natural do volume final dividido por volume inicial, e isso é maior do que zero. Então nós temos uma variação, um aumento de entropia, uma variação positiva maior do que zero, implica em aumento de entropia para o gás A. Pois bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente falando sobre o gás B, o comportamento do gás B, calculando a variação de entropia para o gás B. Isso será feito, o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado.